Agora tá gravando. Ai, que beleza. É porque deu um stop share aqui, mas na verdade é para clicar no stop share da tela, quando eu quiser parar a tela, né? Não tem nada a ver. Mas enfim, aí eu fico preocupada assim com o pessoal, porque acumular essa quantidade de aulas, né? Para quem não está assistindo, depois vai só acumulando, acumulando, acumulando. É claro que tem situações específicas, né? Um ou outro aluno que realmente não consegue assistir, às vezes por falta de internet, né? Por N razões. Eu sei de algumas razões, mas o ruim é só quando a coisa acumula demais, né? Aí acabou. Mas vamos lá. Então, pessoal, eu vou compartilhar esse slide. Na verdade, eu vou alimentando ele ainda durante as aulas, tá? A parte do Estado de Direito Social e Estado Democrático de Direito eu nem coloquei aqui. Eu vou ainda trazer do PowerPoint e vou colocar aqui, tá? À medida que a gente for avançando no conteúdo. Que aí também não fica aquele monte de slide para vocês acompanharem, né? Então, eu coloquei um slide, um PowerPoint que poderia ficar aí de todos os conteúdos, mas a gente vai ter outros à medida que a gente tiver que estudar aí no meio do caminho alguns fatos históricos, né? Confesso para vocês que em termos de fatos históricos, os mais significativos, né? A questão da Revolução Inglesa, a questão da Revolução Francesa, a gente já viu. E depois a gente passa um pouquinho mais especificamente sobre o nazismo, alguma coisinha ali sobre o stalinismo. E depois a gente também consegue entrar na história do Brasil, no liberalismo aí do Brasil. E aí a gente vai estar no nosso conteúdo até a parte que trata sobre cada Constituição brasileira. Só que eu sei também que vocês veem isso em Constitucional, não é? Em Constitucional 1, vocês viram isso? Aham. Pois é, então eu também quero tomar cuidado para não ficar repetitivo o conteúdo, tá? Então, assim, nós vamos passar, a gente fala um pouquinho aí sobre todas as constituições, e a nossa intenção é a gente chegar até a idade contemporânea, né, até o atual, e perceber como que o direito vai caminhando, né? Para essa parte da tecnologia, para essa parte, né, dessas revoluções que a gente diz 4.0, mas agora a gente já está caminhando para o direito 5.0, já tem algumas teorias desse sentido, né? Mas vamos firme. Então, pessoal, Natália, Sandy e Amanda, né? Eu queria que todo mundo estivesse aqui nessa aula, porque eu acho essa aula super importante para vocês entenderem o nosso caminho. Então, quando eu falo de paradigmas estatais e evolução histórica dos direitos humanos, é porque na história do direito moderno que os direitos humanos eles vão de fato surgir, né? Então, falar de história do direito moderno é justamente falar sobre a criação histórica, né, dos direitos fundamentais, não só dos direitos humanos. Eu até vou trocar aqui depois e colocar direitos fundamentais, tá? Eu acredito que direitos fundamentais é mais adequado para a gente falar. Mas primeiro, o que é um paradigma, né? Quando a gente fala muito de paradigma, o que é o paradigma? O paradigma, pessoal, nada mais é do que um modelo, né? Do que um modelo aceito em determinada época, né? Peraí que a Terezinha está pedindo autorização para entrar aqui. Só editar. Oi, Terezinha. Terezinha. Oi, Terezinha, tá ouvindo? Bom dia, professor. Agora que eu consegui. Ah, não, mas tá tudo bem. Até agora a gente estava mais batendo papo aqui e agora a gente está começando, na verdade, bem agora mesmo, tá? Então, pessoal, vamos lá. Então, o que é um paradigma estatal? Né? A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem essa expressão para vocês conseguirem adequar ao entendimento aí de vocês também, tá bom? Então, vamos lá.
O paradigma estatal, gente, eu perdi aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo o que aí na tela? Eu tô vendo nada. Revolução Francesa, paradigma estatal. Ah, sim. Espera só um minutinho, gente. Ah, tá. Vocês estão vendo essa tela aqui, né? Que eu tô mexendo. Eu quero essa aqui. Ah, tá. Beleza. Por alguma razão. O que são? Aí, pronto. Então, o que são paradigmas estatais? Pessoal, eu coloquei duas teorias, que são as teorias aqui que a gente mais encontra, né? Mas, na realidade, a forma de entender isso de uma forma melhor é vocês entenderem que quando a gente fala de um paradigma, né? É a mesma coisa de falar, é um modelo, é um padrão. Esse padrão, ele vai sendo formado pela cultura, pela linguagem, pela orientação religiosa, por todas as condições sociais que imperam naquele momento histórico. Então, quando a gente fala aí, né, na teoria do Kuhn, que é um consenso científico enraizado quanto às teorias, modelos e métodos de compreensão do mundo. Normalmente, pessoal, o paradigma, da forma como a gente chama ele, né? O modelo, o paradigma estatal do Estado Democrático de Direito, o paradigma estatal do Estado Professora. Social de Direito. Oi. Tá dando interferência. Eu vou mutar aqui a Terezinha, que eu acho que é você, tá, Terezinha? Quando você quiser falar, eu te libero aqui a sua fala, tá bom? Eu só bloqueei para não ficar dando muito áudio aqui na minha fala. Beleza? Como é que é? Meu fone aqui tá bom. Não, tá ótimo. A Porque voz? às vezes dá interferência na minha fala, entendeu? Tá. Mas aí, quando você quiser falar, é só você me chamar, dar um tchau falou. aí que eu chamo você, tá bom? Peraí, vou voltar aqui. Ai, gente, as barras de controle, elas se misturam aqui, pronto. Então, o que eu falo de modelo estatal, né? É um modelo que, normalmente, ele vem depois. Primeiro acontece o momento histórico e depois os cientistas, os estudiosos, os históricos, eles vão pegar aquelas características daquele momento histórico, né? E vão falar, olha, sei lá, no século XVII, no século XVIII, as características eram essa e aquela, né? Então, quando a gente fala de paradigma estatal, eu quero que vocês entendam como o modelo a ser seguido. E quais são esses modelos, pessoal? A princípio, a gente estuda 3 grandes modelos, que é o Estado liberal de direito, o Estado social de direito e o Estado democrático de direito. Nós vamos falar sobre cada um deles. Existem modelos, vamos colocar aí, modelos que são paradigmas também, que é o comunismo, né? O comunismo / socialismo, ou o próprio stalinismo, o nazismo, né? O fascismo, regimes ditatoriais, todos esses modelos, eles são modelos que a gente consegue nitidamente perceber que o nazismo, ele tem suas características próprias, diferente do comunismo, né? O nazismo tem diferenças próprias que são diferentes do modelo de um Estado democrático. Óbvio, né? Porque no Estado democrático as pessoas podem falar o que elas pensam, elas podem votar, podem fazer o que elas bem entendem, né? Enquanto no nazismo, não. A gente tem um Estado autoritário. Então, quando eu falo de modelos, de paradigmas estatais, Terezinha, não se dispersa, viu? Porque essa aula é muito importante. Presta atenção em mim aqui. Então, quando eu falo de paradigmas,
é a gente pegar a condição daquele Estado, a condição da ordem econômica, da ordem política, da ordem religiosa, da ordem social, né? E quais são as influências que vão estar mais significativas naquele momento. Então, quando eu falo, então na teoria do Kuhn, é um histórico muito, um estudioso da história, muito assim, respeitado, então várias coisas que vocês forem ler vão falar sobre ele. Ele fala que é um consenso científico enraizado quanto às teorias, modelos e métodos de compreensão do mundo. Então, quando a gente fala, olha, no século XVIII, a gente estava vivendo, né, século XVII, século XVIII, a gente começa a viver o Estado de Direito liberal, é um consenso em todo mundo que estuda história, né, de que aquele momento é um momento liberal, né? Por que a gente fala tanto de liberalismo, de socialismo, de comunismo? Porque são características próprias desses modelos. Ok, pessoal? Entenderam o que eu quero dizer e o que eu quis dizer aqui com essa nomenclatura? Sim. Tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, pessoal. Não, é isso mesmo. Parece que tem alguém que está pedindo para entrar aqui, mas não é não. Então, eu só estou querendo esclarecer, porque a gente utiliza muito essa expressão paradigma estatal. Professor, você vai ficar cobrando o conceito do paradigma estatal? O que é paradigma estatal? Não, tá? Eu não vou cobrar isso em prova, não vou cobrar isso em atividades. Eu só quero explicar o que são paradigmas estatais para a gente poder chegar aí nos nossos paradigmas. Olha só, então são através dos paradigmas que se torna possível explicar o desenvolvimento científico como um processo de rupturas ou que se verifica mediante rupturas. Ou seja, nós vamos ver que, pegando aí o gancho aí da Revolução Francesa, que a gente estudou tanto nas últimas aulas, a Revolução Francesa ela não vem com o ideal de romper o Estado absolutista, ou seja, eu preciso romper um modelo, um paradigma absolutista, que é aquele paradigma, Terezinha, em que o rei manda em tudo, em que o rei manda na economia, em que as decisões do rei que importa, ninguém está acima do rei, não tem uma constituição, não é? Então, o paradigma, ele é tão forte, ele é tão enraizado naquele momento da história que eu preciso romper com esse paradigma para dar início a outro paradigma, ok? Ou seja, nós estávamos vivendo aí no mundo na Europa, né, um modelo de governo, um modelo de Estado que era muito comum. Ou seja, em quase todos os estados modernos, a gente tinha reis absolutistas, reis que mandavam em tudo. Tirando a Inglaterra, que por volta de 1400, né, já começou a romper aquela monarquia absolutista e propôs uma monarquia parlamentarista, como nós já estudamos, ok? A partir daí é uma mudança de modelo, porque na Inglaterra o rei mandava em tudo, chegou um momento que teve uma ruptura com isso, e agora, quem que manda em tudo? Não, a gente tem o rei, que reina, que representa ali o poder executivo, e tem o parlamento, né? Através ali do primeiro-ministro, através da Câmara dos Lordes, da Câmara dos Comuns, que vão editar leis, por exemplo, representar um pouco mais o legislativo. A Inglaterra... pode falar. É certo falar monarquia constitucional ou tem que ser sempre monarquia parlamentarista? Pode falar monarquia constitucional também. Está corretíssimo, Sandy. Todas as monarquias constitucionais, na verdade, elas vão acontecer por quê? Porque agora eu tenho uma Constituição. Continua seguindo aquele modelo de monarquia, né? Mas agora eles obedecem a algo que está acima do rei. Ou seja, o rei ainda tem muito poder, mas ele manda dentro das normas da Constituição.
E ali na Inglaterra, aqui, a gente estudou, a gente teve aquele documento, vocês vão lembrar, da Bill of Rights, né? Que institui o poder ao parlamento como um poder executivo, um poder legislativo, e o rei continuaria ali reinando, tá bom? Então, olha só, continua. São consubstanciadas no background das práticas sociais, que a um só tempo tornam possível a linguagem, a comunicação e limitam ou condicionam o nosso agir e a nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Essa explicação ela é muito completa. Por quê? Quando a gente está vivendo em modelos comunistas, pensem comigo aí em modelos comunistas tipo na União Soviética, né? Ou mesmo no nazismo, modelos autoritários. O próprio agir da população já é limitado. As pessoas sabem que elas não podem falar o que elas querem, o que elas pensam, né? Elas sabem que elas precisam se adequar naquela prática governamental. Ou seja, tanto o governo quanto a sociedade, elas estão juntas, vivendo aquele tempo e seguindo, de fato, regras que todo mundo aceitou. Porque por mais que fosse o uso da força, né, imposição de força, os militarismos, né, que vem surgindo e surgiu no Brasil também, as pessoas não aceitaram viver 20 anos sob a ditadura militar? Quer dizer, professora, óbvio que aceitaram, porque se você não aceitasse, você era preso lá no DOPS, né? Se você não aceitasse, você era torturado. Mas até essas práticas é como se elas vão sendo ao longo do tempo legitimadas. Isso é muito, muito, muito problemático, né? Porque eu consigo legitimar isso também sobre usar força. Mas eu estou explicando isso aqui, fazendo um panorama geral, para vocês entenderem essa expressão, paradigma. O que é um paradigma estatal, ok? Então, o paradigma estatal, que a gente vai ver aqui, que a gente vai estudar agora e nas nossas aulas, vão ser os paradigmas. Estado liberal de direito, Estado social de direito e o Estado democrático de direito, sendo que nós vamos passar um pouquinho sobre as ditaduras, né, sobre o comunismo, sobre o nazismo e absorver ali o que eles trouxerem de importância para a história do nosso direito. Aqui eu coloquei o ciclo de Kuhn na imagenzinha e olha número 1, né? A ciência, ela diz que é o aceite social. O aceite ali de todo mundo em relação àquele governo. Aí começa a mudar, né? Começam a ter revoluções, começam a ter mudanças de pensamento. Esse modelo, ele entra em crise, há revoluções e surgem novos paradigmas. Basicamente, o que eu estou falando? A gente tinha, vamos voltar aí na França, uma sociedade inteira que aceitava a monarquia absolutista do rei da França. De repente, a burguesia começa a perceber que ela carrega nos seus próprios ombros toda a obrigação tributária do país, né? Ela carrega nos próprios ombros toda aqueles luxos, né? Lá do filme Maria Antonieta, que vocês devem ter continuado assistindo aí, né? Todo aquele luxo, né? Que estava ali sendo suportado pela burguesia, eles começam a se revoltar, começa a ter crise econômica, né? Por várias razões que a gente já estudou, não vou ficar repetindo, mas a gente já viu isso. Vamos entrar numa Revolução Francesa e a partir daí a gente entra no Estado de direito liberal, ok? Ou seja, eu preciso ter uma revolução naquele modelo anteriormente aceito para então criar-se um novo paradigma, ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Aí eu deixei esse tópicozinho aí para vocês terem onde consultar, né? Mas a importância aqui da matéria é Estado de Direito Liberal, Estado de Direito Social e o Estado Democrático de Direito, ok? Então, basicamente, nós estamos começando a aula agora.
essa introdução foi para vocês entenderem o que nós estamos falando. Pessoal, então vamos lá. Aqui o slide está mais ou menos... Eu não gostei muito desse fundo ali, não. Depois eu vou ver se eu consigo trocar ele. Mas vamos lá. Então, a gente estudou nas aulas passadas. Quem está acompanhando comigo não vai ter dificuldade, né? De verificar que a gente passou por uma grande revolução na França, né? Afinal, eu tinha um modelo aí absolutista que, de repente, o povo começou a questionar aqueles privilégios, aquela sociedade estamental, né? A sociedade de classes. Primeira classe era a nobreza, a segunda classe, o clero, e a terceira classe, o povo, o resto, incluindo a burguesia, né? Começa a ser questionada e, obviamente, que esse questionamento, ele surge também dos próprios iluministas, né? Os iluministas começam a trazer ideias que até então não passavam na cabeça das pessoas. Começa a trazer ideia de olha, nós temos que ser livres economicamente, temos que ser livres socialmente, politicamente. A gente não pode mais ter um rei que manda em tudo. A gente precisa de uma constituição, né, limitando o poder do rei, né? O rei não pode concentrar o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso tudo aí vem dentro das ideias iluministas. As ideias iluministas, elas correram aí pelo século XVII, pelo século XVIII, influenciando grandes revoluções, como a Revolução dos Estados Unidos, né? A própria independência dos Estados Unidos, recém conseguida, né? E depois a própria Revolução Francesa. É importante vocês perceberem, pessoal, que cada país, cada estado vai começar a ter as suas revoluções em algum momento específico. Não significa que a França, em 1789, vai estar passando por uma revolução, que o Brasil também vai estar passando por uma revolução burguesa. Não. No Brasil, as revoluções burguesas, elas vão começar no século XIX. Entenderam? Então, cada estado vai ter o seu momento. O importante é vocês perceberem a quebra do paradigma. O importante é vocês perceberem que se eu estava seguindo e aceitando um rei absolutista, agora um monte de gente se une contra este modelo e começa a criar novas demandas sociais. Esse modelo, então, entrou em crise, ok? Então, as ideias iluministas foram as principais ideias que começam a difundir para que ajudem as pessoas, né, a aceitar que aquele regime absolutista até então proposto não era mais aceito. As pessoas começam a falar, cara, é mesmo, por que eu sou escravo? Né? Por que eu estou numa escravidão aqui? Por que eu não posso ser livre? O burguês fala, cara, eu tenho dinheiro, por que eu não tenho lá aqueles privilégios da corte? Por que eu não posso frequentar as festas lá aristocráticas, né? E as pessoas começam a questionar. O principal lema do iluminismo, pessoal, vocês já sabem com certeza, mas são as ideias que estão dentro da igualdade, liberdade e fraternidade, né? Muito famosa essas expressões, liberté, igualité e fraternité. E a gente vai perceber o quanto é importante esses lemas, esse lema, né, liberdade, igualdade e fraternidade, na formação desses novos modelos estatais, na formação desses novos paradigmas estatais. Os iluministas é como se eles fossem, assim, realmente precursores de novas ideias. E por trás de uma frase relativamente simples, liberdade, igualdade e fraternidade, a gente vai amparar os nossos modelos, estatais. Vou fazer um spoiler, mas depois eu vou voltar nisso na verdade, eu vou sempre voltar nisso, ok?
a liberdade vai ser o principal fundamento do Estado liberal de direito. A igualdade vai ser o principal fundamento do Estado social de direito. E a fraternidade vai ser a principal, né, o principal objetivo do Estado democrático de direito. Ok? Então, se vocês quiserem já fazer essa anotação no caderno, o Estado de Direito liberal associa-se à liberdade. O Estado de Direito social associa-se à igualdade. E o Estado democrático de direito associa-se à fraternidade. Professora, mas eu não estou entendendo, porque os iluministas, quando os iluministas falavam de liberdade, igualdade e fraternidade, eu nem falava de Estado democrático de direito. Isso aí vem surgir agora, na metade do século XX. Sim, não se falava mesmo. Aí, o que eu estou falando é que o lema liberdade, igualdade e fraternidade, que foi um lema aí difundido aí pelos iluministas, eles eram tão à frente do tempo, né, que eles fundamentaram quase que todos os estados, quase todos os modelos estatais, inclusive os modelos estatais atuais. A princípio, eles queriam que o próximo estado que viesse depois do absolutismo fosse um estado livre, igual e fraterno. Só que, pessoal, é simples falar, né, em liberdade, igualdade e fraternidade, mas na real, né, deixa eu ver aqui, Natália, repete a parte do Estado de novo, por favor. Qual parte dos estados? Só para eu entender. Do Estado de Direito Social, Estado de Direito Liberal, Estado Democrático de Direito? Então, tá aí. Se foi isso, tá aqui. Tá no slide de novo. Porque às vezes eu fico deixando o chat abaixado aqui e não vejo as perguntas, mas podem perguntar por aqui também, ok? Vou deixar aqui no cantinho. Então, vamos lá. Vamos retomar aqui para a gente não... assim, a princípio é difícil, mas quando a gente começar a conversar para valer, vocês vão perceber, né, que a coisa vai se tornando mais fácil. Então, o Estado de Direito liberal estaria associado às ideias de liberdade. O Estado de Direito social estaria associado às ideias de igualdade. E o Estado democrático de direito estaria associado às ideias de fraternidade. Ou seja, significa que no Estado de Direito liberal eles não buscaram igualdade? Não, não significa isso não. Eles buscaram. Eles conseguiram? Não sei. Vamos ver. O Estado de Direito social, eles falaram só de igualdade, mas como falar de igualdade sem falar de liberdade? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, nestes modelos, nestes paradigmas estatais, o Estado de Direito liberal, quando ele surge, ele trata mais de questões relacionadas à liberdade. Depois nós vamos ver ainda, calmem-se, tá? Porque nós vamos ver que esse Estado de Direito liberal ele entra em crise, né? Naquele ciclo dos novos paradigmas, ele entra em crise, surge um novo modelo estatal, que vai ser o Estado de Direito Social, e ele vai tentar buscar a igualdade que tanto se perdeu dentro do Estado de Direito liberal. Indo além, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente começa a falar de Estado democrático de direito, eles vão perceber o quê? Gente, não é só liberdade e igualdade, é também fraternidade. Apesar dos iluministas já terem sonhado com essas ideias há muito tempo atrás, eu vou demorar assim quase que 300 anos, quiçá eu ainda estou tentando chegar num Estado livre, igual e fraterno.
Vocês concordam que a gente não tem isso tão forte ainda? A gente está tentando, né? A gente tem a nossa Constituição de 88, que já aumentou muito os nossos direitos, né? A gente já tem liberdade de crença religiosa, liberdade de ir e vir, liberdade de orientação sexual, liberdade de expressão de gênero, tantas liberdades. Mas, calma lá. Igualdade. A gente tem direito à saúde? A gente tem direito à educação? A gente tem. Não é ainda da forma como a gente quer, né? Que é uma saúde universal, que é uma educação gratuita e pública para todo mundo. A gente não tem, né? Só que no Estado Democrático de Direito, por exemplo, a gente vai perceber que existe uma outra coisa que não tinha sido ainda tratada, que é a fraternidade. Como que a fraternidade surge? A fraternidade surge a partir da aceitação das diferenças, a aceitação dos direitos difusos, ou seja, né, aceitar que, por exemplo, o direito ambiental, eu preciso cuidar do meio ambiente, mas você também precisa. Se eu cuidar do meio ambiente sozinha, eu não vou ter direito ao meio ambiente. Porque de nada vai adiantar que se eu não jogar lixo na rua e você julgar, o que vai acontecer? Eu que estou aqui cuidando do meu lixo, não vou ter direito ao meio ambiente, ao ambiente saudável, né? Eu quero dizer assim, regras de meio ambiente, né? De cuidar do meio ambiente. Ou seja, são direitos plurais, são direitos fraternos, entendem? Um colabora ao outro. Mas agora, isso aí foi só uma introdução e um spoiler do que nós vamos estudar daqui para frente, tá? Então, calma aí os corações, porque eu sei que fica parecendo muita matéria, mas eu tô só introduzindo esse assunto de uma maneira mais geral para a gente ir nos modelos especificamente. Então, dentro desses 3 modelos de Estado, a gente vai entrar agora no Estado de Direito Liberal, né? Então, beleza. Dentro do Estado de Direito Liberal, a gente vai ver que, né? Primeiro, a gente tinha um modelo de Estado. Qual que era o modelo, qual que era o paradigma estatal, pessoal? Estado absolutista, né? Em que o rei mandava em tudo, eu não tinha Constituição, não tinha nada, ok? Com a Revolução Francesa, que nós estudamos tanto nas 2 últimas aulas, a gente percebe o quê? A necessidade do povo em ter uma Constituição que, em um primeiro lugar, limitasse o poder do rei. Então, anotem aí. A necessidade do povo em ter uma Constituição, em um primeiro lugar, que limitasse o poder do rei, né? Então, antes de mais nada, a gente precisava do quê? Olha, vamos limitar esse poder do rei. Vocês lembram quando a gente estava estudando a Revolução Francesa, que a primeira proposta que foi feita foi que tirasse o modelo absolutista e colocasse o modelo monarquia constitucional? Em um primeiro momento, ninguém falou, rei, sai fora, nós não queremos que você continue rei. Sempre, a primeira ideia foi, rei, você pode se manter no governo, você pode se manter no poder, não tem problema. Mas a partir de agora, a gente quer que você obedeça a uma Constituição. No caso da França, o rei não aceitou, o rei fugiu. Mas no caso da Inglaterra, o rei e a rainha aceitaram viver sob uma monarquia constitucional. E eles aceitaram naquela época, foi um aceite tão importante para a história da Inglaterra, que eles continuam no poder até hoje, né? Na Inglaterra, a gente continua tendo este modelo, essa monarquia constitucional. A gente tem lá a rainha Elizabeth, até hoje ela é rainha, tem lá todos os seus privilégios de rainha. A família real tem todos os seus privilégios como família real, mas existe uma votação para o primeiro-ministro, o povo vota para eleger os representantes da Câmara dos Comuns, que é diferente da Câmara dos Lordes, né? Porque a Câmara dos Lordes são as pessoas que têm título, mas a Câmara dos Comuns
eleição, né? Agora, na França, o que aconteceu? O rei falou, o que é isso? Vocês estão querendo limitar o meu poder? De jeito nenhum. Eu vou fugir e depois eu vou voltar e vou tomar de volta o meu poder. Ele tomou uma decisão que, no caso, não foi muito acertada, né? Até porque essa decisão dele, se ele tivesse, de fato, tomado uma decisão no sentido de ter aceitado, às vezes ele estava no poder até hoje. A gente não sabe, né? Ok? Não, pode falar. Então, o ciclo é que sai do Estado absolutista, vai para a monarquia constitucional para depois chegar no Estado de direito liberal? Em alguns países, sim, Sandy. Em outros, não. Por exemplo, na monarquia, na Inglaterra, vamos voltar na Inglaterra. A gente saiu de um Estado absolutista e foi para um Estado de monarquia constitucional. Perfeito? Esse modelo, ele nunca mudou até hoje. Concorda? Sim. Né? Então, mas como ele é um bom governo e ele administra muito bem as questões na Inglaterra, mesmo sendo monarquia constitucional, a gente tem lá o sistema de saúde é público, gente. O estrangeiro que pisa nos estados, na Inglaterra, vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabiam disso. Mas se a gente pisa na Inglaterra, a gente tem direito à saúde, né? Assim, e aos melhores hospitais públicos. Não existem hospitais privados, quer dizer, até existem, mas o sistema público daria conta de toda a população. Claro que aí, diante do coronavírus, a gente sabe que não dá, né? Ainda assim. Mas lá tem direito à educação, tem direito à saúde, né? E a várias outras questões, mesmo que o modelo de governo seja uma monarquia. Nós vamos perceber depois, eu vou falar sobre isso numa outra aula, que governo é diferente de Estado, que é diferente de paradigmas. Então, primeiro, a gente fala de um paradigma absolutista que vai sendo rompido pelas ideias liberais. Na Inglaterra, funcionou dessa forma que você está falando, Sandy. Primeiro, eu tive uma monarquia constitucional. Mas na França, você concorda que a gente não teve uma monarquia constitucional? Sim. Porque o rei fugiu. Era para ter, mas não teve, né? Era para ter uma monarquia constitucional da forma da Inglaterra, mas não teve. Ok? Então, o que a gente tem que entender? Que a quebra do modelo absolutista, ela vai vir quando este modelo ele entra em crise. E, na grande maioria dos estados, quando esse modelo monarquia absolutista entra em crise, nós vamos dar início, em uma grande parte dos países, aos regimes republicanos, né? Troca-se aquele regime de monarquia e passa a ser um regime de república. Ok? Beleza? São coisas diferentes. Então, no ciclo, o Estado absolutista, ele entra em crise e entram as ideias dos estados. Aí vem uma grande sacada, Sandy, para você entender. Dos estados constitucionais. Deixa eu voltar aqui o slide para vocês verem. Todos esses estados aqui, vocês veem o meu mouse? Todos esses estados aqui, pessoal, são estados constitucionais. Ou seja, não importa se é um estado de direito liberal, se é um estado de direito social ou se é um estado democrático de direito. O que importa é em qualquer um dos estados que vão vir aí pós-absolutismo, eles vão ser um estado constitucional, tá? O que eu quero dizer? Se a gente entrar lá naquele ciclo que eu falei, né? A gente vai perceber que o aceite era o absolutismo. Até então. Ok? Quando se observa as anomalias
que aquele estado ele está privilegiando poucos, deixando a grande maioria com fome, né? Carga tributária, esse modelo vai entrar em crise. Então, o modelo absolutista. E a revolução, e que sai esse novo paradigma, ele seria, na verdade, o Estado constitucional. Dentro do Estado constitucional, a gente tem dois possíveis regimes, que é o regime monárquico, tá? Eu posso ser um Estado liberal, mas monárquico, e eu posso ser um Estado liberal republicano, ok? Ou seja, alguns países optaram em ter república, Estados Unidos, Brasil, França, né? E outros países permaneceram naquele modelo de monarquia. Inglaterra, aí a gente tem lá, acho que Suécia, Dinamarca, se não me engano também, continuaram ainda com modelos monárquicos por muito tempo. Hoje a Suécia ainda é monarquia. Eu não sei exatamente quais países que ainda é monarquia, né? A mais famosa é a Inglaterra, porque a gente conhece, né? Assim, tá mais perto da gente, tá bom? Então, beleza. O que acontece? Agora vamos focar aí na França, que na França vocês vão poder visualizar, já que vocês conhecem a história, vocês vão poder visualizar melhor essa ideia, né? Eu coloquei aqui o Locke e o Montesquieu, que embora tenha outros iluministas, né, como o Hobbes, o Rousseau, quem mais? Hobbes, Rousseau, o Adam Smith, né? O Locke e o Montesquieu, eles vão palpitar muito nas questões políticas, nas questões legais e nas questões políticas. Nas questões políticas. Então, olha só. Eles vão começar a difundir a ideia de direitos fundamentais. Gente, todo mundo tem que ter... Existem direitos que são fundamentais a todo mundo. Então, não importa qual é o regime de governo, mas todo mundo precisa de liberdade, né? De ter um trabalho livre, de não ser mão de obra escrava, de ter direito à própria vida, de ter direito a um julgamento, né? Então, os direitos fundamentais começam a ser difundidos. A ideia, tá, gente? É algo muito assim, muito inicial, mas a ideia de direitos fundamentais começa a ser difundidos. Então, dentro dessa ideia, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, a gente vai perceber que a França, naquele governo louco lá dos jacobinos e dos girondinos, eles vão tentar buscar isso de alguma forma, né? Eles vão instituir o voto, depois eles vão instituir, os jacobinos instituem lá o voto universal, os girondinos o voto censitário. O que mais? Eles vão fazer da França um país livre, um país que não é mais escravocrata, né? Então, muita coisa vai mudar em relação aos direitos fundamentais. E o grande ponto, assim, é a ideia da tripartição de poderes. Eu não conseguiria ter um Estado livre em que o poder se concentrasse na mão do rei, né? Porque é muito fácil o executivo, o legislativo e o judiciário ser representado na mão do rei, ou seja, o que o cara queria, ponto. Tava aí, queria tudo, né? Então, a ideia principal do Estado liberal de direito é a ideia de tripartição de poderes, tá? A partir do momento em que eu tenho aí um poder tripartite, né? Ou seja, o legislativo sendo representado pelos deputados e senadores, ou ou representado pelo parlamento, né? Uhum. Entendeu? O executivo representado pelo presidente ou pelo rei. Tá tudo bem. Se essa monarquia ela for constitucional, tá tudo bem. Eu estou quebrando o modelo do absolutismo, tá? Não necessariamente é o modelo da monarquia. A monarquia, se ela se adequar aos anseios sociais, ela pode permanecer, como foi o caso da Inglaterra. E ainda eu tenho o judiciário, ou seja, a instituição de leis, né? A instituição de leis que aplicassem o devido processo legal no sentido de alguém vai ser julgado, então ela vai ser julgada, né? Assim,
ela vai ter direito à resposta, direito à defesa, né? O direito à própria explicação, não sei. Cada país aí no seu tempo, né? Esses direitos eles vão se aprimorando. Obviamente que não começa, pá, todo mundo é livre, né? Mas a liberdade ela vai sendo alcançada. Outra coisa importante, pessoal, muito importante vocês entenderem que, sabe essa expressão aqui, ó, o Estado de Direito, ó, Estado de Direito liberal, Estado de Direito social e Estado democrático de direito. O que é esse de direito? O que vocês entendem por esse de direito? Quem quer responder para mim? Sandy, Amanda, Natália e Terezinha. Quem consegue entender isso aí? O que é esse de direito? Estado de direito. Ninguém? Sandy? Fala comigo, Natália. Oi, não. Prefiro não arriscar dessa vez. Terezinha? O que é o Estado de Direito? Oi, Terezinha. Vamos lá, gente. Tá ruim um pouquinho. Tá um pouquinho ruim, mas não tem problema não. Eu tô perguntando mais para provocar vocês mesmos, tá? Estado de Direito, anotem aí, basicamente, e em outras palavras, significa um estado de leis. O Estado de Direito não fala só dos direitos fundamentais, só dos direitos que a população vai passar a ter, né? É um Estado de leis. Então, o Estado de Direito, olha só, Estado de Direito liberal, Estado de Direito social, Estado democrático de direito, a gente tem em comum nesses três modelos o quê? A lei. Agora a gente passa a ter leis. Se antes as leis vinham lá da cabeça do rei e estava tudo bem, agora as leis elas precisam de passar por um processo legal para serem criadas. Ou seja, elas são criadas pelo poder legislativo, né? Seja aí pelo parlamento, seja pelos congressos, né? Nacionais. E o Estado de Direito, né? O Estado constitucional, ele é marcado por ele ser um Estado de direito, ok? O Estado de Direito, então repetindo, o Estado de Direito, ele significa um Estado de leis. Agora eu tenho leis. A cada momento que forem criando-se novas leis, essas leis passam a ser obedecidas, né? Então, o Estado de Direito, em primeiro lugar, é sinônimo de lei, tá? Então, eu vou ter leis no Estado liberal, eu vou ter leis no Estado social, e eu vou ter leis no Estado democrático de direito. A gente não tem leis aqui no Brasil que a gente obedece, né? Então, Estado de Direito significa Estado de lei. E aí, quando eu clico aqui dentro do Estado de Direito liberal, então a gente tem um Estado de leis, mas leis que são mais liberais, que vão tentar dar mais liberdade para as pessoas, para os cidadãos. Liberdade econômica, liberdade política, liberdade social, né? Ir e vir, direito à vida, propriedade privada, etc. Então, o Estado de Direito é o Estado de leis. E agora a parte liberal, ou seja, o Estado de Direito, que neste momento nós vamos conseguir separar o que é responsabilidade do público e o que está dentro do ramo privado, né? Ou seja, a gente vai ter uma tentativa de separação de conceito, né? De separar conceitualmente o que é responsabilidade do Estado e o que não é.
aqui vai surgir a ideia do estado mínimo. Vocês já ouviram essa expressão? Atualmente, muita gente fala sobre estado mínimo, né? Que o Estado ele tinha que intervir minimamente nas questões sociais. Ou seja, por exemplo, esse negócio do coronavírus, vocês devem estar percebendo isso. O nosso presidente, né? Ele é liberal, concorda? Ele defende uma linha mais liberal. Então, o que ele fala? Olha, o Estado não vai intervir nas liberdades individuais de cada um de ir e vir. Você sai de casa se você quiser. Se você quiser, você vai trabalhar. Se você não quiser, você fica em casa. Se você se sentir grupo de risco, você fica em casa. Se você não for grupo de risco, você tem que trabalhar. Afinal, nós estamos falando da livre iniciativa. O Estado não vai determinar que a gente fique em casa cumprindo quarentena. Não foi mais ou menos isso que o presidente quis falar aí nos seus pronunciamentos, né, nas semanas passadas, que foi tão polêmico? Ele está falando o seguinte, olha, se a gente é um Estado liberal, né, eu não vou ficar intervindo aqui se o comércio ele tem que ser fechado, se o comércio não tem que ser fechado, se você não tem que trabalhar, se você tem que ficar em casa. No entanto, né, gente? No entanto, é papel do Estado também cuidar do que é público. O que é público no caso aqui do coronavírus? A saúde. A saúde é uma responsabilidade pública, do poder público. Então, ao mesmo tempo que o presidente ele quer falar o seguinte, olha, nós somos liberais, vocês podem abrir o comércio se vocês quiserem, se vocês não quiserem, vocês não abrem, né? Mas ele também tem que cuidar daquilo que é público. E no caso aqui, a saúde. Então, também, em contrapartida, né? Não limitar a quarentena, né? Não garantir o isolamento social, ele vai estar colocando em risco aquilo que é de responsabilidade dele também, que é a saúde. Então, olha o conflito, né? Mas vamos lá. Então, separação bem definida do que é coisas do Estado, ou seja, o que é público, e o que é coisas do privado, da liberdade individual aí de cada um. Gente, tem duas pessoas. Repete o bazar. Sem intervenção do Estado. Natália, na verdade, o Estado mínimo é a intervenção minimamente do Estado, né? Eu tenho uma certa dificuldade da gente falar que é a não intervenção estatal, porque em nenhum tipo de governo até hoje que a gente já viveu, a gente nunca chegou a um modelo de Estado em que não tinha intervenção estatal, tá? Isso aí é bem a ideia do anarquismo, né? Que é a não intervenção estatal. O Estado não tem que intervir. Na verdade, é uma intervenção mínima. O que a gente vai enfrentar ao longo dos tempos é a intervenção mínima do Estado. Tá bom? Ok? Entendeu aí? Nath, me responde no chat. Beleza. Estou perguntando que eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá? Eu quero que vocês me perguntem mesmo. À medida que vocês forem tendo dúvidas, se quiserem me perguntar, me chamam, porque eu quero que vocês entendam tudo. Eu prefiro não passar para frente, tá? Nem que eu tenha que repetir tudo de novo, do início ao fim, tá bom? Só a Sandy aí tá retornando, né, Sandy? Então, vamos lá. Voltando aí. Separação bem definida entre o público e o privado. O que eu quero dizer nessa frase, pessoal? Podem colocar isso no caderno, tá? Separar o que é público, ou seja, aquilo que é responsabilidade do Estado, aquilo que são coisas do Estado. Por exemplo, segurança, política, né? Saúde, minimamente, tá? E o privado, que seria direito à vida, liberdade, individualidade, né, de cada um, liberdade de pensamento, o livre mercado, que tanto se fala em livre mercado, liberdade de ir e vir,
propriedade privada. Isso tudo aí estaria no âmbito do privado, ok? Então, quando a gente fala de separação bem definida entre o que é de responsabilidade, de fato, do poder público e o que é direito no âmbito privado de cada um. Professora, você não pode repetir essa parte de novo? Claro. O que eu tô falando aqui, Sandy, com o pessoal, é que, neste momento, quando a gente quebra esse paradigma do absolutismo, né? E vem um novo paradigma, que é o Estado de Direito Liberal, eles tentam, neste momento, definir aquilo que é responsabilidade do público e aquilo que é de responsabilidade do privado. Ou seja, quais que são, de fato, as obrigações do poder público e o que eu vou deixar aí para a esfera privada, o que cada um tem direito de decidir. E na hora que você saiu, Sandy, eu dei um exemplo que foi o exemplo do próprio coronavírus, né? Que a gente está enfrentando. Qual que é a discussão jurídica atual? Não é se a gente tem que ficar de quarentena ou não. Não é essa a questão, né? Que atualmente a gente está vivendo. Por quê? Será que o Estado ele pode intervir naquele direito, na nossa liberdade econômica, de abrir o meu próprio negócio, de deixar o meu negócio funcionando, né? Em prol de um impedimento, né? De uma intervenção estatal e falar assim, não, todo mundo agora vai fechar os seus comércios, né? Em prol da saúde. Será que o Estado ele está indo além daquilo que realmente é público? Será que ele não estaria infringindo a liberdade privada de cada um, né? O direito de decisão de cada um? Mas a contrapartida. Mas se eu falo que também a saúde é uma questão pública, o Estado também precisa ter medidas que não propague o vírus, que não obrigue todas as pessoas do Brasil a ficarem doentes, né? Porque o que a gente está falando que a não intervenção estatal, né, no caso do coronavírus, o que a gente estaria fazendo? Deixando o povo para adoecer, todo mundo ia adoecer, ia pegar o vírus e beleza, quem se salvar, salvou, quem não se salvar, os 10, igual o cara do Madeiro, né? O dono daquele restaurante Madeiro. Ah, vai morrer uns 10 mil e tá tudo bem. Sério? Né? Será que tá tudo bem? Será que não é obrigação do meu Estado garantir que as pessoas tenham uma saúde minimamente protegida? Né? Porque eu já não estou falando do acesso à saúde para todo mundo. Eu já não estou falando desse acesso que todo mundo teria o direito à saúde, né? Eu estou falando assim, minimamente proteger a população para que ela não adoeça diante de um surto no sistema público de saúde, que não só público, né? No sistema de saúde como um todo. Porque nem os hospitais privados aguentariam a demanda das pessoas adoecendo nesse momento, né? A gente já passou dos 12 mil casos, acho que começou a curva, eu não sei se tem 15 dias, não sei, tem que olhar. Mas a gente já passou dos 12 mil casos e já tem mais de 600 mortes no país, né? E isso com as medidas de contenção, né? Vocês imaginam se a gente não estivesse vivendo com medidas de contenção? Se a gente estivesse indo para as escolas, né? Todos os nossos colegas adoecendo e todo mundo adoecendo junto. Esse número só não está maior porque, de fato, esse número só não está maior porque, de fato, a gente conseguiu controlar ainda, né? Nas grandes metrópoles, que é Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, a coisa ainda está mais segura. Entrei nesse assunto só para explicar. Ou seja, o que é público e o que é privado. Os liberais, aqueles que são liberais pra caramba, né? Eles vão falar, olha, o Estado ele tem que intervir minimamente nas questões sociais. Ele não tem que intervir na economia, ele não tem que intervir no âmbito privado, aí, nas escolhas privadas de cada família.
ele tem que intervir minimamente naquilo que é necessário. Ok? Uhum. Terezinha? Oi. Ok? Entendeu? Tudo ok. Tudo jóia, professor. Ficou com alguma dúvida dessa parte? Não. Nath e Amanda, vocês estão aí? Falem comigo. Eu fico abandonada aqui quando vocês ficam sem áudio e imagem. Eu fico assim, meu Deus, será que essas meninas estão aí? Será que eles colocaram lá e foram dormir? Né? Aí eu gosto de ter um feedback de vocês. Me dá um joinha aí, Amanda. Pra mim tá tranquila a matéria até agora. Então tá bom, Amiga, beleza. estou aqui. Pessoal, eu quero que vocês apenas, assim, me falem quando, né? Tipo assim, não entendi nada. Eu volto e explico do início, não tem problema. Meu objetivo aqui é muito mais do que cumprir com o cronograma, é que a gente entenda aqui aonde que a gente tá, o que que a gente quer chegar. Mas tá tranquilo, que bom, que ótimo. Essa aula é muito gostosinha, professora. Que bom, fico feliz e eu quero que Eu vocês... gosto. Eu gosto muito. Beleza, eu fico feliz e o meu objetivo é que vocês entendam. Então, por favor, eu sempre falo isso, sempre vou repetir. Porque eu sei que é uma matéria, assim, com muita informação, né? As matérias de história é muito informativas, a gente fala de muita gente, de muita coisa. E eu fico assim, será que tá claro? Mas aí vocês me falam, tá bom? E aí, só pra gente finalizar... Eu não sei por que eu gosto muito de história, né? Uai, por quê? Aí eu gosto sim. Eu quero comprar um livro de história bom mesmo para me ler, porque eu gosto de história. Uai, que bom que você gosta de história, né? Já nos ajuda muito. Acontece, Terezinha, que aí você vai ter que ler aquele livro que eu já passei para vocês. Pessoal, já passei para vocês o livro do Fábio Conder Comparato, que é o livro que está lá na biblioteca virtual. Esse livro é um livro de história, Terezinha, muito bom, que vocês vão ter acesso a isso tudo que eu estou falando aqui, já dentro de um nível de direito. Porque eu não posso passar para vocês aqueles livrinhos de ensino fundamental, porque eles não falam sobre isso. Eles falam lá sobre a Revolução Francesa, né? Eles falam sobre a Revolução Inglesa, mas eles não vão fazer essa conexão do Estado de Direito Liberal, né? Como que isso vai acontecer e tal. Então, beleza, vamos voltar. Então, a questão é o seguinte, eu tinha um modelo absolutista, um rei que mandava em tudo, que não tinha aí uma limitação de nada, podia fazer o que ele bem entendia. Esse modelo, ele entra em crise e vão começar a surgir as ideias de liberdade dentro de um modelo, de um novo paradigma estatal, um novo modelo estatal, que é o Estado liberal de direito. Então, a expressão Estado de Direito nos diz que é um Estado de leis. É um Estado que agora vai ter leis. Vamos criar leis, né? Para garantir um monte de coisa. Garantir que o trabalho não seja mais escravo, por exemplo, né? Que vai garantir quais são os impostos que a gente tem que pagar aqui para os governantes. Enfim, tá bom? Então, o Estado de leis. Agora eu obedeço não só a uma ideia constitucional. Eu obedeço além da Constituição, eu obedeço a todas as leis que forem sendo criadas a partir daí, ok? Então, eu coloquei, né, que as ideias do Locke e Montesquieu, a difusão das ideias de direitos fundamentais, ou seja, vamos ter agora direitos fundamentais, tripartição de poderes e o império das leis. Ou seja, agora o legislativo, se no absolutismo, se no modelo absolutista, o rei que ficava em evidência, fazendo o que ele queria, o executivo, né, que ficava em evidência, agora, nos estados de direito, quem vai entrar em evidência vai ser o legislativo. É o legislativo que vai trabalhar para criar leis. Pessoal, criar leis, observação importante, criar leis não significa que é proteger o cidadão. Não é isso.
pode ser isso também. Então, eu tenho leis que me dão direito ao devido processo legal, ou seja, a ser julgado, ter um julgamento justo, por exemplo. Mas eu também tenho leis que me obrigam a pagar impostos, né? Eu tenho leis que me obrigam a fazer aquilo que o Estado, amém, que o Estado manda, tá bom? Então, entendam, é criar leis em todos os aspectos, nos aspectos de garantir a liberdade individual, mas também nos aspectos de garantir os direitos ali do Estado, tá bom? Dentro dessa ideia de Estado liberal de direito, o que vai acontecer? É uma tentativa de diminuir a intervenção estatal. Se antes, lá no absolutismo, eu tinha um rei que mandava em tudo, que tomava conta de tudo, que determinava a economia para quem que eu ia exportar, quais eram os países que eu podia ter negócio, no Estado de liberal de direito, eu vou diminuir essa intervenção e agora as leis passam a ser as regras do mercado. Aí vocês vão lembrar disso em algum momento da vida que vocês estudaram, né? As leis da liberdade econômica, laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa a vida, o mercado ele se regula, né? A lei da demanda, oferta e procura, né? Quanto mais oferta, menor o preço, né? Quanto menos a oferta, maior o preço. Isso tudo vai ser coordenado agora a partir das ideias de um outro iluminista, que era o Adam Smith, que ele trata mais especificamente sobre as ideias liberais econômicas, né? Ele traz as ideias do liberalismo para o âmbito econômico, ok? Então, a diminuição da intervenção estatal, ou o que a gente também chama atualmente de Estado mínimo, ok? Nath, acho que foi você que perguntou. Não vamos falar de não intervenção estatal, vamos tentar mudar essa fala, porque a gente aprende dessa forma, né? A gente não quer a intervenção estatal, mas o que se buscou, na verdade, era uma intervenção mínima do Estado, para poder deixar que a população seja livre. População, quando eu falo população, eu estou falando dos burgueses, né? Vocês lembram que eu falei na aula de Revolução Francesa, que a Revolução Francesa até foi uma discussão que eu tive aí com o Vitor, com o Pedro. A Revolução Francesa, ela se propõe a mudar o modelo estatal que existia, que é o modelo absolutista. Mas ela não é uma revolução do povão. Ela até é do povão, mas não é para o povão. Já traz melhorias na vida do povo, por exemplo, vários deixam de ser escravos para ser assalariados, mas o que estava sendo questionado ali na Revolução Francesa era o quê? Era a participação política da burguesia dentro da política. Era a participação da burguesia dentro da política. E outro ponto que estava sendo de fato questionado, que de fato eles queriam colocar, a liberdade econômica, de poder fazer comércio com quem eles quisessem, né? Os burgueses poderiam comercializar com quem eles bem entendessem. Então, o que se buscou ali na Revolução Francesa, tem melhorias para o povão? Tem melhoria. Para quem já estava, assim, cagado, né? Para quem já estava cagado ali diante de um rei absolutista, eles apoiaram uma mudança de Estado. Não quer dizer que trouxe grandes mudanças para o povão, mas pelo menos alguma coisa mudou. Eles deixaram de ser escravos. Quando os jacobinos estavam no poder, tinha-se o voto universal, todo mundo podia votar, não era só o voto censitário. Quando os girondinos estão no poder, quem vota é só os ricos, né? A Revolução Francesa, ela é uma revolução dos burgueses. Ela entra dentro daquele grupo de revoluções que a gente fala que são revoluções burguesas, que propõe mudança para todos, mas quem vai ganhar vantagens com essa revolução vai ser a burguesia, tá bom? E aí, pessoal, para finalizar,
para não passar disso aqui, vai ser em meio a esse Estado de Direito liberal que eu vou enfatizar os direitos fundamentais de primeira dimensão. Olha aí no slide. Direitos fundamentais de primeira dimensão. Cada estado, cada paradigma estatal vão trazer direitos fundamentais daquele movimento, daquele momento, ok? Ou seja, o que eu falei? Vou voltar aqui, ó. Só para finalizar, tá, gente? Estado de direito liberal não está ligado às ideias de liberdade? Estado de direito social não está ligado às ideias de igualdade? Estado de direito democrático não está ligado às ideias de fraternidade? Então, o Estado de direito liberal vai estar ligado às ideias de liberdade e dos direitos fundamentais de primeira dimensão. Anotem isso. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus, tá? O que são direitos fundamentais de primeira dimensão? São aqueles direitos, pessoal, quase que inerentes à condição do ser humano. Como que eu posso exercer a minha condição de ser humano se eu não tiver direito à vida, se eu não tiver liberdade, se eu não tiver direito à minha propriedade privada, tá? Então, quando falamos de direitos fundamentais de primeira dimensão, eu estou falando liberdades, vou colocar liberdades, porque aí todas as liberdades que vocês imaginarem, né? Ir e vir, liberdade econômica, liberdade de comercializar com quem eu quiser. O direito à vida, né? Eu não vou ser morto, executado a qualquer momento. Propriedade privada, aquilo que é meu é meu. O Estado no absolutismo, ele ia lá e falava assim, olha, agora o Estado precisa da sua propriedade. Então, nós vamos tomar ela para o Estado, do nada. As pessoas não tinham, assim, aquela segurança de que aquela propriedade era delas. Aqui, passa-se a ter a propriedade privada, ou seja, cada um passa a ter o direito à sua própria propriedade também. Aqui, pessoal, eu coloquei, para a gente não esquecer, que a Revolução Francesa, ela é, de fato, uma revolução burguesa, né? Ou seja, ela propõe uma igualdade, mas é uma igualdade apenas formal. É uma relativização dessa igualdade, tá? Por quê? Eu vou voltar sobre isso na próxima aula, mas só para vocês entenderem. A igualdade é apenas aquilo que fala, olha, todo mundo aqui é igual perante a lei. Ou seja, todos nós, cidadãos da França, vamos ter que obedecer agora às leis. Aí eu falo de igualdade. Mas quando eu falo de igualdade pra caramba, tipo assim, de todo mundo ter acesso à saúde, todo mundo ter acesso à educação, todo mundo ter direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né? Não é aqui ainda no modelo do Estado liberal, tá bom? Então, é uma revolução que vai evidenciar as pessoas burguesas, ou seja, uma classe alta da população. São os detentores dos meios de produção, né? Ou seja, eu, trabalhador, trabalho para esse cara. Meu patrão, é o meu patrão aqui. A Revolução Burguesa é mais ou menos isso. É uma revolução, muda-se aquele Estado absolutista, mas é uma revolução que ainda vai evidenciar os ricos, né? Aquelas pessoas que, de fato, têm alguma riqueza, que são os detentores do meio de produção. Então, vamos entender que o Estado liberal de direito, ele não é uma revolução igualitária ainda, não. Na verdade, eu tenho muitos privilégios para quem tem dinheiro. Tudo começa assim, né? E vai ser no Estado de direito liberal que os direitos fundamentais de primeira dimensão começam a surgir. Então, o direito à vida, né, de considerar nas constituições aí o direito à vida, a liberdade econômica, ou seja, o Estado agora vai intervir minimamente na economia, tá? A ideia é que cada burguês poderia comercializar o produto que eles quisessem com quem eles quisessem.
liberdade de ir e vir, né? Ninguém mais seria privado da sua própria liberdade sem um devido processo legal e ninguém mais seria usurpado da sua propriedade se ela fosse sua, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é só. Eu vou colocar o link, né, para vocês lá no TOTUS e a gente continua no Estado de Direito Liberal. Na próxima aula, o que a gente vai ver? Só para vocês entenderem. Aqui, ó. Na próxima aula, a gente está dentro do ciclo. A gente está mudando, né? A gente tinha o absolutismo, que passa por crise, e vem o Estado Liberal de Direito. O que a gente vai ter agora? O Estado Liberal de Direito, né? Assim, todo mundo aceitando o Estado Liberal de Direito, mas ele também vai entrar em crise. E aí vai surgir um novo paradigma. E aí a gente vai entender esse momento aí da crise, tá bom? Ok, pessoal? Então, eu vou acabar a aula por aqui, tá? Pra gente, porque já deu aqui nosso horário. E a gente segue firme aí na quarta-feira que vem. Aproveitem o feriado também na sexta-feira para vocês descansarem, para vocês colocarem o estudo em dia. O que vocês precisarem de contar comigo, vocês podem me perguntar pelo grupo. Qualquer dúvida que surgir, pessoal, vocês podem me perguntar. Em termos de atividade, eu não passei atividade, eu só passei para vocês verem o filme, né? Quem quiser continuar o filme lá da Maria Antonieta, legal. E depois eu vou passar para vocês a atividade relacionada a ele, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam aí essa quebra de paradigma, tá bom? Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus. E até. Até, tchau, tchau. Tá? Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa sorte! Obrigada. Pra você também, Terezinha. Para todos nós. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.